Você tem conhecimento de que Santa Teresa foi agraciada com uma visão mística a respeito do que sucede à alma de uma mulher quando seu casamento persiste na aparência externa, porém já faleceu internamente? Aquilo que ela presenciou é de tal profundidade que transformará perpetuamente a maneira como você compreende o seu próprio padecimento. Santa Teresa d'Ávila, aclamada doutora da Igreja e guia da vida interior, obteve de Deus uma graça mística singular: entender, com uma nitidez sobrenatural, o que se passa na alma de uma mulher cujo matrimônio segue existindo na fachada, mas deixou de ter vida na realidade concreta. Não nos referimos aqui a uma separação jurídica ou a uma traição evidente. Referimos-nos àquele silêncio que se acomoda no lar, àquela distância que se amplia sem o uso de palavras, àquela solidão dividida que ninguém de fora percebe, mas que você vivencia a cada novo dia. Santa Teresa vislumbrou o que ocorre nas profundezas do coração feminino quando o amor conjugal se extingue paulatinamente, quando os diálogos se limitam ao estritamente necessário, quando as noites se desenrolam em paralelo, desprovidas de qualquer proximidade. E o que ela revelou não constitui apenas uma descrição da angústia, mas também uma vereda de luz para aquelas que estão atravessando isso neste exato momento. Se você tem a sensação de que seu casamento respira, mas já não vive, digite nos comentários: Senhor, ilumina o meu coração. Permaneça até o encerramento, pois Santa Teresa identificou 4 fases interiores pelas quais a alma de uma mulher transita em um casamento morto. E ao final, você desvendará os 3 equívocos que estendem esse sofrimento sem que você tenha consciência, e a única saída espiritual que ela legou para situações como a sua. Santa Teresa d'Ávila estava familiarizada com o sofrimento humano em todas as suas vertentes. Conhecia a aridez do espírito, o desamparo interior, a noite escura da alma. Contudo, dentre todas as revelações que Deus lhe confiou, existe uma que raramente é citada e que atinge o coração de milhares de mulheres que padecem caladas. A revelação sobre o que sucede à alma quando o matrimônio mantém sua existência externa, mas já pereceu por dentro. Não estamos falando de adultério, não estamos falando de agressão física, não estamos falando de divórcio legal nem de escândalos públicos. Estamos falando de algo muito mais mudo, muito mais doloroso, muito mais disseminado do que qualquer pessoa ousa admitir. Falamos daquele casamento que inala e exala, mas não tem vida. Daquela união que satisfaz as convenções sociais, mas que por dentro é um vácuo. Daquela convivência que corre em linhas paralelas, onde 2 pessoas dividem o teto, o leito, a mesa e o sobrenome, mas já não dividem nada que seja verdadeiro. Santa Teresa enxergou com lucidez mística o que transcorre na alma de uma mulher que habita essa realidade. E o que ela contemplou não foi meramente tristeza, não foi somente exaustão, foi algo imensamente mais profundo. Foi um processo do espírito, uma mutação interior que se dá vagarosamente, em etapas, sem que a própria mulher note o que está se desenrolando em seu interior. Reflita sobre a sua própria existência, reflita sobre o seu próprio lar. Quando foi a última ocasião em que seu marido lhe fitou os olhos sem pressa, sem a intenção de lhe solicitar algo, sem estar com o pensamento distante? Quando foi a última vez que dialogaram sobre algo que não fosse finanças, filhos, deveres ou problemas? Quando foi a última vez que experimentou ternura genuína, proximidade autêntica, presença total? Talvez você não recorde a data precisa. Talvez nem sequer recorde qual era a sensação, pois transcorreu tanto tempo que você já se habituou, já normalizou a mudez, já consentiu com o distanciamento, já parou de nutrir expectativas. E é exatamente nesse ponto que se inicia o drama espiritual, que Santa Teresa diagnosticou com tamanha exatidão. Porque quando o casamento cessa de viver, a alma da mulher não se limita a ficar triste, não se limita a resignar-se, não.
A alma principia a transformar-se, começa a endurecer, começa a cerrar-se, começa a apagar-se e realiza isso em fases tão imperceptíveis, tão progressivas, que quando a mulher finalmente se dá conta do que sucedeu, já extraviou algo fundamental de sua essência. Santa Teresa presenciou isso em oração. Viu nas almas das mulheres que a buscavam à procura de alento. Viu na profundeza do coração feminino que padece em segredo, que suporta por hábito, que emudece por receio, que ora sem esperança. E a descoberta dela foi esta: que a alma de uma mulher em um casamento morto não sofre de uma única forma, ela sofre em estágios, sofre de modo progressivo, e cada estágio a distancia um pouco mais de si mesma, um pouco mais de Deus, um pouco mais da vida que Deus planejou para ela. Talvez neste instante você esteja pensando: isso retrata exatamente o que se passa comigo. Talvez esteja sentindo um aperto na garganta, porque alguém finalmente está dando nome ao que você vivencia diariamente, mas que nunca teve coragem de verbalizar. Talvez esteja sentindo um alívio por não estar mais isolada nisso. Ou talvez esteja sentindo temor, pois intui que o que virá a seguir tocará em algo muito íntimo dentro de você. E você tem motivos para sentir tudo isso. Porque Santa Teresa não visualizou apenas a dor, ela visualizou a verdade integral. E a verdade integral engloba tanto o diagnóstico quanto a rota de fuga. Mas antes de alcançar a rota de fuga, você necessita compreender em que ponto se situa. Você necessita reconhecer o que está ocorrendo dentro da sua alma neste exato segundo. Você precisa nomear o que sente, pois somente quando entende o que lhe acontece é que pode iniciar a cura. Santa Teresa afirmava que o autoconhecimento é o degrau inicial para Deus. E no cenário do casamento morto, o autoconhecimento é também o degrau inicial para a restauração interior, porque você não pode sanar o que não admite, não pode transformar o que rejeita, não pode resgatar o que julga que já não existe. Mas o que Santa Teresa viu é que sim, existe. Que apesar de seu casamento estar morto, sua alma não precisa estar. Que apesar de a relação estar oca, seu coração não precisa se esvaziar. Que apesar de ele já não estar presente emocionalmente, você pode permanecer viva espiritualmente. E esse é o mistério que vamos desbravar juntas ao longo desta mensagem. Porque aquilo que Santa Teresa revelou não é uma sentença, é um farol. Não é um diagnóstico irremediável. É um mapa para reencontrar o caminho de volta para si mesma, para a sua dignidade, para a sua paz interior, mesmo que o seu casamento jamais se altere. Mas para chegar lá, primeiramente você precisa ver o que ela viu. Você precisa compreender as fases pelas quais a alma de uma mulher transita quando o amor conjugal se extingue. Você precisa identificar em qual dessas fases você se encontra agora. E a primeira dessas fases é tão muda, tão tênue, tão ilusória que a maioria das mulheres nem sequer sabe que já está imersa nela. A primeira fase que Santa Teresa detectou na alma de uma mulher cujo casamento faleceu é tão habitual que quase todas a vivenciam sem notar. É tão gradual que não possui um marco inicial definido. É tão silenciosa que não provoca uma dor aguda, mas é destruidora. Esta primeira fase denomina-se a aridez do coração conjugal. Não se trata de tristeza, não se trata de ira, não se trata de mágoa. É algo muito mais discreto e muito mais perigoso. É a inexistência de sentimento. É o vácuo emocional. É essa sensação de que quando seu marido entra em casa, você já não sente nada, nem contentamento, nem irritação, nem expectativa, absolutamente nada. Lembra-se de quando você era jovem e ouvia os passos dele à porta e seu coração disparava levemente? Lembra-se de quando a voz dele ao telefone lhe arrancava um sorriso? Lembra-se de quando as palavras dele possuíam peso? Quando as opiniões dele eram relevantes para você? Quando a presença dele preenchia o ambiente? Agora não mais. Agora as palavras dele não lhe tocam. Agora a presença dele é indiferente.
Agora você pode permanecer no mesmo cômodo com ele por horas a fio e sentir que está totalmente só. E o pior de tudo é que não dói. Isso é o que mais apavora, que já não dói, que você já não aguarda, que já não importa se ele chega tarde, se fala pouco, se lhe olha ou não, que você já se habituou a viver emocionalmente isolada, ainda que ele esteja fisicamente ali. Santa Teresa enxergou isso com nitidez. Viu como o coração de uma mulher vai ressecando aos poucos, tal qual um rio que cessa de receber água. No princípio ainda resta umidade no solo, ainda restam vestígios de vida, mas gradativamente a seca progride e um dia você percebe que não sobrou nada. Esta aridez se revela em detalhes ínfimos, rotineiros, quase invisíveis, na maneira como você já não se esforça para narrar a ele como foi o seu dia, pois sabe que ele não está verdadeiramente escutando. Na maneira como você já não indaga como foi o dia dele, pois no fundo não lhes interessa. Na maneira como os diálogos se resumem ao funcional. O que há para o jantar? O que precisa ser comprado? A que horas devemos sair? Já não conversam sobre sonhos, já não conversam sobre temores, já não conversam sobre nada que tenha real importância, porque para falar do que importa, primeiro deve haver intimidade. E a intimidade já se foi. E o mais doloroso é que esta aridez não surgiu de inopino. Não foi consequência de uma traição. Não foi consequência de uma discussão violenta. Foi o resultado de 1000 pequenas ausências, de 1000 diálogos cortados, de 1000 instantes em que você necessitou da atenção dele e ele estava no celular. De 1000 noites em que você se deitou com a sensação de dormir sozinha, mesmo com ele ao seu lado. Santa Teresa entendia isso profundamente. Ela conhecia a aridez espiritual, essa sensação de que Deus está distante, de que a prece já não faz sentido, de que o coração está ressequido. E ela percebeu que no matrimônio sucede algo análogo, que o coração de uma mulher pode secar em relação ao marido da mesma forma que, por vezes, seca em relação a Deus. Devagar, sem alarde, sem escândalo, mas com efeitos devastadores. Porque quando, o coração resseca, a mulher passa a viver em modo de sobrevivência. Já não vive, subsiste, cumpre as tarefas, cozinha, limpa, organiza, trabalha, mas por dentro está apagada. Por dentro já não existe chama, por dentro já não existe fervor, por dentro já não existe vida. E o pior é que muitas mulheres confundem esta aridez com amadurecimento. Pensam: já não sou uma garota, já não careço de romantismo, já não careço de atenção, já não careço de sentir. E convencem a si mesmas de que isso é normalidade, de que assim são os casamentos após tantos anos, de que o essencial é a estabilidade, não o amor. Mas Santa Teresa sabia que isso não é maturidade, é óbito, é a morte paulatina do coração, é a renúncia a viver integralmente, é a aceitação de uma vida pela metade. E o mais lamentável é que esta aridez não impacta apenas a relação com o marido, impacta tudo. Impacta a relação com os filhos, com as amigas, com a família. Impacta a relação com Deus. Porque um coração seco é incapaz de ofertar amor. Um coração seco é incapaz de receber amor. Um coração seco apenas existe, mas não vive. Talvez neste instante você esteja se vendo espelhada em cada frase. Talvez esteja admitindo que isto é exatamente o que se passa com você, que seu coração secou há tempos e você nem se deu conta, que parou de sentir e acreditou que isso era força, que aprendeu a viver desprovida de amor e julgou que isso era virtude, mas não é. Não é força, não é virtude. É o sintoma inicial de que a sua alma está adentrando um processo de degradação espiritual que só tende a piorar se você não tratar. Porque Santa Teresa viu que a aridez não é o fim, é apenas o princípio. É a primeira fase de um processo que possui etapas mais profundas, mais sombrias, mais dolorosas. E se não for estancado aqui, se não for reconhecido e cuidado, a alma prosseguirá descendo para níveis de sofrimento
que você nem concebe neste momento. E isso é o que veremos na sequência, pois após a aridez vem algo pior. Vem uma segunda fase que muitas mulheres estão vivenciando neste exato momento, sem saber que possui um nome, sem saber que Santa Teresa já a identificou há séculos, sem saber que existe uma maneira de escapar dela. Quando a aridez do coração se fixa e se normaliza, a alma da mulher ingressa numa segunda fase ainda mais penosa. Santa Teresa a identificou com precisão mística, a solidão compartilhada. Esta é uma das vivências mais devastadoras que um ser humano pode experimentar, pois a solidão, quando se está fisicamente, só é dura, mas pode ser suportada, pode ser compreendida, pode ser aceita. Mas a solidão, quando se está fisicamente acompanhada, é insuportável, é confusa, é contraditória. É uma das formas mais profundas de padecimento emocional que existe e é exatamente o que vivem milhares de mulheres diariamente. Você está na mesma residência, está à mesma mesa, está na mesma cama, mas está totalmente sós. Ele está ali a 1 metro de distância, mas poderia estar em outro hemisfério, porque a distância não se afere em centímetros, afere-se em proximidade emocional, e essa proximidade já não existe. Santa Teresa viu como esta solidão compartilhada intoxica lentamente a alma, porque é uma solidão que você não consegue nomear. Não pode afirmar que está sozinha porque tecnicamente não está. Não pode reclamar de abandono porque ele não partiu. Não pode clamar por ajuda porque externamente tudo aparenta normalidade. Mas por dentro você está perecendo. Pense nos domingos, aqueles domingos extensos, intermináveis, em que passam horas juntos sem trocar uma única palavra relevante. Ele está assistindo televisão, você está ao telefone, ou na cozinha, ou dobrando roupas. E as horas escoam, e o silêncio se torna tão espesso que é quase palpável. E nenhum dos dois profere nada, porque já não sabem o que dizer, porque já não há tópicos de conversa, porque já não há interesse recíproco, porque já não há ligação. E o mais doloroso é que este silêncio não é confortável. Não é o silêncio relaxado de duas pessoas que se conhecem tanto que dispensam palavras. Não, este é um silêncio carregado, um silêncio repleto de coisas não ditas, um silêncio que fere, um silêncio que oprime, um silêncio que lhe recorda constantemente que você está coabitando com um desconhecido. As noites são piores, porque à noite, quando você se deita junto dele, a solidão se torna mais flagrante. Você está a centímetros dele, mas é como se existisse uma muralha invisível entre vocês. Não há toque, não há aconchego, não há ternura. Cada um permanece do seu lado do leito, no seu próprio universo, na sua própria solidão. E você fica desperta fitando o teto, indagando-se como chegaram a esse ponto, indagando-se em que momento tudo se extraviou, indagando-se se alguma vez foi diferente ou se sempre foi assim, e você simplesmente se recusava a ver. Santa Teresa compreendia essa dor profundamente. Ela experimentou a solidão espiritual em sua relação com Deus durante os períodos mais áridos de sua vida interior. E ela percebeu que no matrimônio ocorre algo análogo, que uma mulher pode sentir-se totalmente desamparada, embora seu marido esteja fisicamente presente, que pode sentir-se invisível, embora ele a veja todos os dias, que pode sentir-se desamada, embora ele nunca lhe tenha dirigido uma palavra cruel. Porque o desamor nem sempre é agressivo. Às vezes é simplesmente ausente. Às vezes é simplesmente indiferente. Às vezes é simplesmente frio. E essa frieza machuca mais do que qualquer palavra ofensiva, porque ao menos a palavra ofensiva lhe confirma que você ainda importa o suficiente para incomodá-lo. Mas a indiferença lhe diz que já nem isso, que já não há nada, que você já não existe para ele de nenhuma forma significativa. As refeições são outro lembrete constante desta solidão. Você se senta diante dele 3 vezes ao dia e come em silêncio ou com a televisão ligada ao fundo para preencher o vácuo ou fazendo comentários superficiais sobre o tempo, as notícias,
qualquer coisa que não demande conexão real. Já não pergunta como foi o dia dele porque sabe que ele dará uma resposta genérica. Já não partilha como foi o seu porque sabe que ele não está verdadeiramente interessado. Já não tenta iniciar conversas profundas porque sabe que acabarão em monossílabos ou em mudanças de assunto. E assim escoam os dias e as semanas, e os meses e os anos, numa solidão compartilhada que ninguém vê, mas que você sente com cada fibra do seu ser. Santa Teresa viu que esta fase é especialmente perigosa porque é aqui que muitas mulheres começam a buscar conexão em outras fontes. Não necessariamente em outro relacionamento, mas sim em outras coisas. No trabalho, nos netos, nas amigas, na comida, nas compras, em qualquer coisa que preencha, ainda que temporariamente, esse vazio intolerável. E não é que estas coisas sejam ruins em si mesmas, mas quando são utilizadas para tapar um buraco que deveria ser tratado, tornam-se remendos que apenas adiam a dor sem curá-la, porque o problema de fundo permanece lá, o casamento continua morto, a solidão continua presente e a alma continua descendo para níveis mais profundos de degradação espiritual. E é aqui que muitas mulheres cometem um erro fatal, um erro que Santa Teresa viu repetir-se vezes sem conta. Um erro que transforma a solidão compartilhada em algo ainda mais perigoso, a resignação falsa. Porque quando a solidão se torna insuportável, a mente busca maneiras de suportá-la. E uma dessas maneiras é convencer a si mesma de que isto está certo, de que assim deve ser, de que isto é o que Deus quer, de que o sofrimento calado é virtude, de que suportar sem reclamar é santidade. E essa resignação que parece tão piedosa, tão humilde, tão virtuosa, é na realidade uma das armadilhas mais perigosas em que pode cair a alma de uma mulher. Porque não é verdadeira aceitação, é renúncia travestida de fé, é morte espiritual travestida de santidade. E isso é exatamente o que veremos no próximo nível desta descida da alma. Há um momento na vida de uma mulher aprisionada num casamento morto em que algo dentro dela muda. Já não luta, já não espera, já não sofre de forma aguda, simplesmente aceita. E essa aceitação aparenta ser paz, aparenta ser maturidade espiritual, aparenta ser virtude. Mas Santa Teresa enxergou a verdade por trás dessa paz aparente, e o que ela viu foi devastador. Não é paz, é resignação falsa. É a terceira fase da degradação da alma, e é a mais silenciosa, a mais enganosa, a que mais passa despercebida, porque se disfarça de santidade. Esta fase é perigosa precisamente porque parece virtuosa. A mulher já não se lamenta, já não chora, já não pede, já aprendeu a viver sem amor, já aprendeu a funcionar sem proximidade, já aprendeu a existir no piloto automático, cumprindo com todas as suas obrigações, mas sem sentir nada real. E quando alguém lhe pergunta como vai seu casamento, ela responde com um sorriso: bem, tranquilo, sabe como é, depois de tantos anos as coisas se acalmam. E de fora parece que finalmente encontrou a paz, mas por dentro está morta. Santa Teresa conhecia bem a diferença entre a verdadeira aceitação e a resignação falsa. A verdadeira aceitação provém de Deus. Provém de ter entregue o sofrimento em oração, de ter encontrado sentido redentor na cruz, de ter recebido o consolo divino que transforma a dor em oferta consciente. Mas a resignação falsa não provém de Deus. Provém da fadiga, provém da desesperança, provém de ter tentado tanto que finalmente a alma capitula. E essa capitulação não é santa, é simplesmente o óbito do desejo, o óbito da esperança, o óbito da vida interior. Esta mulher já não diz: Senhor, transforma meu casamento. Agora diz: Senhor, ajuda-me a suportar. Já não pede restauração, pede anestesia emocional. Já não busca que as coisas mudem, busca não sentir tanta dor. Já não espera a vida, espera simplesmente chegar ao fim sem desmoronar.
e as pessoas ao seu redor a admiram. Dizem: que mulher tão forte, que mulher tão paciente, que mulher tão santa. Mas Santa Teresa sabia que essa força não é força, é calejamento. Essa paciência não é paciência, é indiferença. Essa santidade não é santidade, é sobrevivência emocional. Porque a verdadeira santidade não apaga o coração. A verdadeira santidade o transfigura. A verdadeira santidade não mata o anseio de amor, ela o eleva. A verdadeira santidade não ensina a não sentir, ensina a sentir com Deus, a oferecer o sofrimento com sentido, a manter o coração vivo, mesmo em meio à dor. Mas esta mulher já não tem o coração vivo. Seu coração está congelado, e ela confunde isso com paz porque finalmente parou de doer. Mas parou de doer porque parou de sentir. E deixar de sentir não é vitória espiritual, é amputação emocional. As frases que esta mulher repete para si mesma revelam a armadilha em que caiu. Já não sou uma menina que precisa de atenção. Já não preciso de romantismo. O importante é a estabilidade. Deus está me ensinando a morrer para mim mesma. Esta é a minha cruz e devo carregá-la. O casamento não é para ser feliz, é para se santificar. E todas estas frases soam piedosas, soam maduras, soam corretas, mas Santa Teresa sabia que ocultam uma mentira profunda. A mentira de que Deus quer que você viva sem amor, sem proximidade, sem dignidade emocional. A mentira de que suportar um casamento morto é a vontade de Deus. A mentira de que seu sofrimento não tem solução e, portanto, você deve simplesmente aceitá-lo passivamente. Mas Deus nunca pede resignação passiva. Deus pede entrega ativa. Deus nunca pede que você apague seu coração. Deus pede que você o oferte. Deus nunca pede que você renuncie à vida. Deus pede que você a viva plenamente, mesmo em meio à cruz. E há uma diferença abissal entre viver plenamente em meio à cruz e simplesmente sobreviver, arrastando-se sob o peso dela, sem sentido nem esperança. Esta mulher já não reza pedindo milagres. Reza pedindo força para suportar mais um dia. Já não abre seu coração a Deus. Apresenta-lhe um relatório de tarefas cumpridas. Já não tem diálogos íntimos com o Senhor. Tem monólogos de sobrevivência e, pouco a pouco, sem perceber, sua vida espiritual também vai se apagando. Porque um coração resignado não pode amar a Deus plenamente. Um coração endurecido não pode receber consolo divino. Um coração morto não pode experimentar a ternura do Pai. Santa Teresa viu isso com clareza. Viu como a resignação falsa não só mata o casamento, mata tudo. Mata a relação com os filhos porque já não há capacidade de proximidade genuína. Mata a relação com as amigas porque já não há vulnerabilidade real. Mata a relação com Deus porque já não há abertura do coração. E o mais triste é que esta mulher acredita sinceramente que está agindo corretamente. Acredita que está sendo virtuosa. Acredita que está cumprindo com a vontade de Deus. Acredita que seu sofrimento silencioso tem valor redentor. Mas Santa Teresa sabia a verdade. O sofrimento só tem valor redentor quando se oferece com amor, com consciência, com liberdade interior. Quando se oferece a partir de um coração vivo, não de um coração morto. Quando se oferece como ato de fé, não como ato de desesperança disfarçada de fé. E por trás desta resignação falsa, Santa Teresa identificou algo ainda mais profundo, algo que a maioria das mulheres nesta situação nem sequer se atreve a reconhecer perante si mesmas. Algo que mantém esta resignação no lugar. Algo que impede que busquem ajuda, que peçam mudança, que se atrevam a sonhar com algo diferente. E esse algo é o medo. Um medo profundo, paralisante, secreto. Um medo que nem sequer confessam em oração porque têm vergonha de admitir que o possuem. Um medo que controla cada decisão, cada silêncio, cada dia de sua vida. E esse medo é o que veremos a seguir. Por trás de cada mulher que se resignou a viver num casamento morto,
Santa Teresa identificou algo que raramente se menciona, mas que é absolutamente central: o medo. Não qualquer medo, um medo específico, profundo, paralisante, o medo da solidão real. Porque há uma diferença enorme entre a solidão compartilhada e a solidão real. Na solidão compartilhada, pelo menos há alguém em casa, pelo menos há uma presença física, pelo menos há a aparência de normalidade. Mas a solidão real é outra coisa. É acordar numa casa vazia, é comer sozinha todos os dias, é adoecer sem ninguém para cuidar de você, é envelhecer sem companhia, e esse medo é aterrador. Santa Teresa viu como este medo mantém milhares de mulheres presas em casamentos mortos. Não ficam porque amam seu marido, ficam porque têm pavor de ficar sozinhas. Não suportam porque tenham esperança de que as coisas melhorem. Suportam porque têm pânico de enfrentar a vida sem essa presença física e que, embora oca, pelo menos está lá. E este medo tem múltiplas camadas. Existe o medo financeiro. Como vou me sustentar sozinha? Existe o medo social. O que os outros vão dizer? Existe o medo familiar. O que meus filhos vão pensar? Existe o medo religioso. Estou falhando no meu compromisso com Deus? Mas debaixo de todos estes medos, há um mais profundo, mais visceral, mais paralisante. O medo de não ser suficiente por si mesma. O medo de descobrir que sem ele, sem esse casamento, sem essa estrutura, você é ninguém. O medo de enfrentar sua própria solidão interior. O medo de descobrir que viveu tanto tempo em função de outro que já não sabe quem você é. O medo da liberdade que ao mesmo tempo você deseja e a apavora. E então você fica nesse casamento que já não tem vida. Fica nessa casa que parece um túmulo. Fica nessa rotina que está te matando lentamente, não porque queira, mas porque o medo é mais forte que a dor. Santa Teresa compreendia este medo profundamente. Ela mesma teve que enfrentar seus próprios medos quando decidiu reformar o Carmelo. Teve que enfrentar o medo da oposição, o medo do fracasso, o medo de ficar isolada em sua convicção. E ela sabia que o medo, quando não é enfrentado, se torna prisão. Porque isso é o que está acontecendo na sua alma neste momento se você se identifica com o que estou dizendo. O medo te tem prisioneira. O medo está tomando todas as suas decisões. O medo está determinando como você vive, o que cala, o que suporta, o que aceita. Pense em todas as vezes que quis falar com ele sobre o que realmente sente, mas se calou por medo. Medo da reação dele, medo de que se irrite, medo de que vá embora, medo de perder essa pouca estabilidade que ainda possui. Pense em todas as vezes que quis pedir ajuda, mas não o fez por medo. Medo de que a julguem, medo de que lhe digam que está exagerando, medo de que a aconselhem a aguentar mais, medo de admitir em voz alta que seu casamento é um fracasso. Pense em todas as vezes que quis sonhar com algo diferente, com uma vida com paz real, com proximidade verdadeira, com amor genuíno. Mas bloqueou esse pensamento imediatamente por medo. Medo de estar pecando. Medo de estar sendo egoísta. Medo de estar falhando na sua vocação. E o medo mais profundo de todos, o medo de ficar sozinha na velhice. Porque quando você é jovem, a ideia de estar sozinha não é tão assustadora. Mas quando você já passou dos 55 anos, quando já vê o futuro se aproximando, quando já pensa em quem vai cuidar de você quando estiver enferma, quando já se imagina morrendo sozinha num leito de hospital, esse medo se torna visceral. E então você diz a si mesma: é melhor isto do que não ter nada. É melhor viver com alguém que me ignora do que viver completamente sozinha. É melhor suportar este vácuo do que enfrentar o vácuo total. Mas Santa Teresa sabia algo que você precisa ouvir neste momento. Esse medo é uma mentira. Não é uma mentira que você o sinta. Isso é real. Mas é uma mentira que estar sozinha seja pior do que estar morrendo emocionalmente num casamento vazio. É uma mentira que Deus esteja lhe pedindo que sacrifique sua dignidade, sua paz interior,
sua vida emocional, para manter uma aparência de matrimônio, porque Deus nunca pede sacrifícios que destroem. Deus pede sacrifícios que transformam. Deus nunca pede que você entregue sua alma. Deus pede que você entregue seu ego, e há uma diferença abismal entre ambas as coisas. Seu ego pode e deve morrer, mas sua alma não. Sua alma deve viver, sua alma deve respirar, sua alma deve ter luz, deve ter esperança, deve ter dignidade. E o medo está lhe fazendo acreditar que se você ousar pedir mais, se ousar sonhar com algo melhor, se ousar considerar que talvez Deus tenha algo diferente para você, está sendo egoísta, está sendo infiel à sua vocação, está sendo má esposa. Mas Santa Teresa sabia que não é assim. Ela sabia que uma mulher que perdeu sua dignidade interior, que apagou seu coração, que vive em modo de sobrevivência, não serve a ninguém. Não serve ao seu marido, não serve aos seus filhos, não serve a Deus, porque você não pode dar o que não tem. Não pode amar a partir de um coração morto. Não pode abençoar a partir de uma alma vazia. E aqui vem algo que poucas mulheres se atrevem a admitir. Muitas vezes o medo de ficar sozinha está acompanhado de outro medo ainda mais secreto. O medo de descobrir que, na realidade, você seria mais feliz sozinha. O medo de perceber que sacrificou anos de sua vida para manter algo que nunca lhe deu o que realmente necessitava. E esse medo é tão aterrador que você prefere não pensar nele. Prefere continuar se convencendo de que está fazendo a coisa certa. Prefere continuar dizendo a si mesma que Deus quer que você suporte. Prefere continuar acreditando que sua resignação é virtude. Mas Santa Teresa viu que todos estes medos, todas estas camadas de terror, todas estas justificativas espirituais não existem isoladas, existem entrelaçadas. E se reforçam mutuamente e criam um sistema completo de sofrimento, do qual é quase impossível sair. Porque quando a aridez do coração se combina com a solidão compartilhada, e isso se combina com a resignação falsa, e isso se combina com o medo paralisante, o que resulta é um purgatório terreno, um estado da alma que Santa Teresa identificou com precisão dolorosa. Um estado que tem um nome específico, um estado que você precisa conhecer para poder sair dele. E esse estado é o que veremos a seguir. Quando as 4 fases que vimos até agora se entrelaçam na alma de uma mulher, quando a aridez do coração se combina com a solidão compartilhada, quando a resignação falsa se alimenta do medo paralisante, Santa Teresa viu que se cria algo terrível, um estado espiritual que ela conhecia bem por sua própria experiência mística, mas que no contexto do casamento toma uma forma particularmente devastadora. Ela o chamou de o purgatório do casamento. Não usou essas palavras exatas, mas descreveu um estado da alma que corresponde perfeitamente a essa realidade. Um estado onde o sofrimento não purifica porque não há esperança de transformação. Um estado onde a dor não redime porque não é oferecida com liberdade interior. Um estado onde a mulher simplesmente sobrevive dia após dia, num limbo emocional e espiritual que não é vida, mas também não é morte. O purgatório, como a Igreja ensina, é um estado de purificação. É doloroso, mas tem sentido. É temporário, não eterno. E, acima de tudo, tem um final claro, a união com Deus. Mas o purgatório do casamento não tem estas características. É uma dor que não purifica, é um sofrimento que não termina. É uma espera sem esperança de recompensa. Santa Teresa compreendeu isso porque ela mesma experimentou anos de aridez espiritual em que sentia que Deus a havia abandonado, em que sua oração parecia não chegar a lugar nenhum, em que sua alma vagava numa escuridão que não tinha saída visível. Mas ela também sabia que seu sofrimento espiritual tinha um propósito, tinha um sentido e finalmente teve uma resolução gloriosa. O problema com o purgatório do casamento é que não tem esse propósito claro, não tem esse sentido evidente e não tem essa promessa de resolução. É simplesmente dor sustentada no tempo.
É simplesmente vazio que se prolonga indefinidamente. É simplesmente morte emocional que se estende ano após ano até que finalmente se torna sua nova normalidade. E o mais devastador é como estas 4 fases se reforçam mutuamente num ciclo que parece impossível de quebrar. A aridez do coração leva à solidão compartilhada. A solidão compartilhada leva à resignação falsa. A resignação falsa é sustentada pelo medo, e o medo aumenta a aridez porque te impede de buscar vida, te impede de buscar mudança, te impede de buscar ajuda. E assim você fica presa nesse ciclo, ano após ano, década após década, vivendo, mas não vivendo, casada, mas sozinha, cumprindo com todas as aparências externas, enquanto por dentro está completamente oca. Santa Teresa viu que muitas mulheres vivem neste estado durante 20, 30, 40 anos e quando finalmente chegam ao fim de sua vida, percebem que perderam décadas inteiras vivendo pela metade. Percebem que sacrificaram sua paz interior, sua alegria, sua vida emocional para manter algo que nunca foi realmente um casamento. E o mais triste é que muitas destas mulheres nunca se atrevem a admitir isto, nem sequer diante de si mesmas, porque admiti-lo seria doloroso demais. Seria aceitar que tomaram decisões erradas. Seria reconhecer que suportaram por medo mais do que por amor. Seria enfrentar a realidade de que poderiam ter vivido de maneira diferente, mas escolheram não fazê-lo. Mas Santa Teresa não queria que as mulheres chegassem ao fim de sua vida com esse remorso. Por isso ela foi tão clara em identificar estas fases da alma. Por isso ela foi tão direta em apontar os erros que as mulheres cometem quando estão presas neste purgatório matrimonial. Por isso ela ofereceu um caminho de saída que nem todas as mulheres conhecem, mas que todas precisam ouvir. Porque ver as 4 fases separadamente está bem, entendê-las individualmente é útil, mas vê-las como um sistema completo, como um ciclo interconectado, é o que realmente lhe permite compreender em que ponto você está neste momento. É o que lhe permite identificar qual destas fases você está vivendo com mais intensidade. É o que lhe permite começar a buscar a saída correta para a sua situação específica. Talvez você esteja na primeira fase, onde seu coração apenas está começando a secar. Talvez esteja na segunda fase, onde a solidão compartilhada já é sua realidade diária. Talvez esteja na terceira fase, onde já se resignou e acredita que isso é virtude. Ou talvez esteja na 4ª fase, onde o medo a tem completamente paralisada. Ou talvez, e isto é o mais provável se você chegou até este ponto do vídeo, esteja vivendo as 4 fases simultaneamente. Você está nesse purgatório matrimonial de que Santa Teresa falou. Está nesse estado da alma, onde todas estas realidades se entrelaçam e se reforçam mutuamente, criando uma prisão emocional e espiritual da qual não vê saída. Mas aqui vem algo crucial que Santa Teresa queria que você entendesse. O fato de você estar neste estado não significa que tenha que ficar nele. O fato de ter vivido assim durante anos não significa que deva viver assim o resto da sua vida. O fato de que até agora não tenha encontrado a saída não significa que a saída não exista, porque Santa Teresa não só identificou o problema, ela também identificou os erros que mantêm as mulheres presas neste problema. E mais importante ainda, ela ofereceu soluções, ofereceu práticas espirituais específicas, ofereceu perspectivas que transformam, ofereceu caminhos de saída que respeitam tanto a realidade do casamento quanto a dignidade da alma. Mas antes de chegar às soluções, você precisa conhecer os erros, porque não pode corrigir o que não reconhece, não pode evitar o que não identifica. Não pode sair de uma armadilha cuja existência desconhece. E o primeiro erro que Santa Teresa identificou é um que provavelmente você está cometendo neste momento sem perceber. Um erro que parece piedoso, um erro que parece correto, um erro que parece a resposta óbvia quando você está sofrendo em seu casamento. Mas é um erro que apenas prolonga seu sofrimento. E esse erro é o que veremos a seguir.
Santa Teresa identificou 3 erros fundamentais que as mulheres cometem quando estão presas num casamento morto. Erros que não só não solucionam o problema, mas o agravam. Erros que parecem piedosos, mas que na realidade estão baseados numa compreensão equivocada da oração, do casamento e da vontade de Deus. O primeiro erro é o mais comum, o mais compreensível, o mais humano e precisamente por isso o mais perigoso. Rezar esperando que ele mude. Quando uma mulher entra na aridez do coração conjugal, quando começa a sentir a solidão compartilhada, sua primeira reação é orar. E isso está bem, isso é correto, isso é o que deveria fazer. Mas o problema não está em orar. O problema está em como ora, em que pede, em que espera de sua oração, porque a maioria das mulheres nesta situação oram assim: Senhor, muda meu marido, faz com que ele me dê atenção, faz com que me fale com carinho, faz com que volte a ser o homem por quem me apaixonei, faz com que ele perceba o que está me fazendo sofrer. E repetem esta oração. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, rezam rosários pedindo esta mudança. Fazem novenas suplicando esta transformação, assistem a missas com esta intenção e esperam, e esperam, e esperam. E ele não muda. Passam-se os anos e ele continua sendo o mesmo. Continua distante, continua frio, continua ausente emocionalmente, continua vivendo sua vida em paralelo à sua, sem nenhuma conexão real. E você continua rezando, e continua esperando, e continua acreditando que se orar com fé suficiente, se for suficientemente constante, se suportar tempo suficiente, Deus finalmente vai responder sua oração e vai mudar seu marido. Mas Santa Teresa sabia algo que estas mulheres não sabem. Essa não é a oração correta. Não porque seja má, não porque seja egoísta, não porque Deus não possa mudar seu marido, mas porque está focada no lugar errado. Porque quando você ora para que o outro mude, está colocando sua paz, sua esperança, sua vida emocional nas mãos de alguém sobre quem não tem nenhum controle. Está fazendo com que seu bem-estar espiritual dependa das decisões de outro. Está convertendo sua relação com Deus numa espera perpétua de que algo externo a você se transforme. E enquanto espera, sua alma vai secando. Enquanto espera, seu coração vai endurecendo. Enquanto espera, sua vida vai se consumindo numa expectativa que nunca se cumpre. Santa Teresa viu isso em incontáveis mulheres. Mulheres que dedicaram décadas inteiras a rezar para que seus maridos mudassem. Mulheres que depositaram toda a sua esperança numa transformação que nunca chegou. Mulheres que no final de sua vida perceberam que desperdiçaram anos preciosos esperando que outro fizesse o que só elas poderiam fazer por si mesmas. Porque o problema fundamental com este tipo de oração é que está baseada numa premissa equivocada. A premissa de que sua paz depende dele, a premissa de que sua vida interior está condicionada pelo comportamento dele. A premissa de que você não pode estar bem a menos que ele esteja bem com você. E essa premissa é falsa. É completamente falsa. E enquanto você a mantiver, estará presa nesse ciclo de espera perpétua que nunca se resolve. Pense em todas as horas que passou de joelhos pedindo que ele mudasse. Pense em todas as lágrimas que derramou, suplicando que ele percebesse seu sofrimento. Pense em todas as vezes que sentiu esperança porque ele teve um gesto amável, apenas para sentir decepção quando ele voltou ao seu padrão habitual de frieza. E agora pergunte-se, em algum momento durante todos esses anos de oração, você pediu que Deus mudasse a você? Pediu que transformasse seu coração? Pediu que lhe desse paz interior, independentemente do que ele faça ou deixe de fazer? Pediu que lhe ensinasse a viver com dignidade, mesmo se ele nunca mudar? Provavelmente não. Porque quando você está sofrendo, quando está desesperada para mudar sua situação, a última coisa que lhe ocorre é pedir a Deus que mude você. Você não é o problema. Ele é o problema. Ele é quem precisa mudar. Ele é quem está destruindo o casamento.
E tecnicamente você tem razão. Provavelmente ele sim tem grande parte da responsabilidade no estado do seu casamento. Provavelmente ele sim precisa mudar muitas coisas. Provavelmente ele sim está contribuindo significativamente para o seu sofrimento. Mas aqui está a verdade, que Santa Teresa compreendeu profundamente. Embora ele tenha toda a responsabilidade no estado do seu casamento, você tem toda a responsabilidade no estado da sua alma. Embora ele seja o causador da sua dor externa, só você pode determinar se essa dor vai lhe destruir interiormente ou vai lhe transformar. E enquanto você continuar depositando sua esperança em que ele mude, enquanto continuar condicionando sua paz às ações dele, enquanto continuar esperando que Deus lhe dê a vida que deseja mudando seu marido, sua alma continuará presa nesse purgatório matrimonial de que falamos. Porque a verdadeira oração nesta situação não é Senhor, muda-o. A verdadeira oração é Senhor, muda-me a mim. Dá-me sabedoria para discernir o que devo fazer. Dá-me força para tomar as decisões que devo tomar. Dá-me paz que não dependa dele. Dá-me clareza para ver qual é a tua vontade para minha vida nesta situação específica. E esta oração é muito mais difícil, porque esta oração exige que você solte o controle. Exige que deixe de esperar que algo externo lhe salve. Exige que aceite sua responsabilidade em sua própria vida interior. Exige que esteja disposta a mudar você, a crescer você, a transformar-se você, embora ele nunca o faça. Mas este primeiro erro, por mais grave que seja, não é o único. Santa Teresa identificou um segundo erro que é igualmente comum e talvez ainda mais perigoso. Um erro que se disfarça de virtude, um erro que a Igreja às vezes reforça sem querer, um erro que mantém milhares de mulheres presas em situações que estão destruindo sua alma. E esse erro é confundir o suportar com santidade. É acreditar que ficar num casamento morto é o que Deus quer, simplesmente porque é o mais difícil. E isso é exatamente o que veremos a seguir. O segundo erro que Santa Teresa identificou é mais sutil que o primeiro, é mais socialmente aceito, é mais religiosamente reforçado e precisamente por isso é mais difícil de reconhecer e mais difícil de corrigir. Este erro é confundir o suportar com a santidade. É acreditar que permanecer num casamento morto é virtude simplesmente porque é difícil. É pensar que quanto mais você sofre em silêncio, mais santa você é. É assumir que Deus está satisfeito com seu sacrifício simplesmente porque você está se sacrificando. E este erro é particularmente perigoso para as mulheres católicas, porque durante séculos a Igreja ensinou o valor do sofrimento, o valor do sacrifício, o valor da cruz. E tudo isso é correto, tudo isso é verdade, mas torna-se uma armadilha mortal quando mal aplicado, porque nem todo sofrimento é redentor, nem todo sacrifício é santo, nem toda cruz é a que Deus quer que você carregue. Santa Teresa sabia disso. Ela sabia que há uma diferença abismal entre o sofrimento que lhe transforma e o sofrimento que simplesmente lhe destrói. Há uma diferença entre a cruz que lhe leva à ressurreição e o peso que simplesmente lhe esmaga sem sentido. E o problema é que muitas mulheres aprenderam a suportar, não a amar, não a perdoar, não a transformar, simplesmente a suportar, a resistir, a sobreviver, e acreditam que isso é o que Deus lhes está pedindo. Permita-me perguntar algo com total honestidade. Por que você continua no seu casamento? Pense nessa pergunta. Responda com sinceridade absoluta, não com as respostas que daria ao seu pároco ou às suas amigas. Responda diante de Deus. Você continua no seu casamento porque ama seu marido? Ou continua porque se acostumou? Continua porque há esperança real de restauração? Ou continua porque tem medo das alternativas? Continua porque Deus lhe está pedindo claramente? Ou continua porque não sabe mais o que fazer? Santa Teresa insistia na importância da verdade. A verdade diante de Deus, a verdade diante de si mesmo, porque você não pode viver na vontade de Deus
se primeiro não for brutalmente honesta sobre sua realidade atual. E a realidade para muitas mulheres é esta: não estão em seu casamento por amor. Estão por costume, por inércia, por medo, por conveniência, pelas aparências, pelos filhos que já são adultos, pela pressão social, por não saberem como seria sua vida se atrevessem a sair. E o mais triste é que envolvem tudo isso em linguagem religiosa, para não ter que enfrentar a verdade. Dizem: estou carregando minha cruz. Mas na realidade estão simplesmente suportando por medo. Dizem: Deus está me ensinando a morrer para mim mesma. Mas na realidade estão morrendo lentamente, sem nenhum propósito redentor. Dizem: o casamento é um sacramento indissolúvel, mas usam isso como desculpa para não tomar decisões difíceis que talvez Deus sim esteja lhes pedindo que tomem. Porque aqui está algo que poucas pessoas vão lhe dizer, mas que você precisa ouvir. Deus nunca lhe pede que morra espiritualmente. Nunca lhe pede que apague seu coração. Nunca lhe pede que renuncie à sua dignidade. Nunca lhe pede que viva num estado de morte emocional permanente. Sim, pode lhe pedir sacrifício. Sim, pode lhe pedir que carregue cruzes. Sim, pode lhe pedir que perdoe o imperdoável, mas sempre, sempre com o propósito de transformação, com o propósito de ressurreição, com o propósito de vida mais abundante no futuro. Mas o suportar por suportar não tem esse propósito. O suportar por costume não tem esse sentido. O suportar por medo não tem essa promessa. Pense em todas as rotinas que você executa dia após dia no seu casamento. Cozinhar, limpar, lavar a roupa dele, dormir na mesma cama, embora não haja nenhuma proximidade, sentar-se ao lado dele na igreja, embora não haja nenhuma comunhão espiritual real entre vocês. Apresentarem-se juntos diante da família, embora todos saibam que seu casamento está morto. E pergunte-se: você está fazendo isso por amor ou simplesmente por costume? Há intenção real de amor por trás desses atos? Ou simplesmente os faz, porque sempre os fez e não sabe o que aconteceria se deixasse de fazê-los? Santa Teresa era implacável com a mediocridade espiritual. Ela não tolerava vidas pela metade. Ela não aceitava o assim estou bem, quando claramente você não estava bem. Ela exigia autenticidade, exigia verdade, exigia que as pessoas enfrentassem sua realidade com honestidade brutal. E se ela estivesse aqui neste momento falando com você, lhe diria: pare de mentir para si mesma, pare de disfarçar seu medo como virtude, pare de chamar de santidade o que é simplesmente sobrevivência emocional. Pare de acreditar que Deus está satisfeito com seu sofrimento passivo, quando o que realmente quer é sua vida ativa, seu coração ardente, sua alma desperta. Porque há uma diferença enorme entre permanecer num casamento difícil, com esperança, com amor ativo, com intenção de restauração, e simplesmente ficar, porque não tem coragem de fazer outra coisa. E muitas mulheres estão na segunda categoria, mas convencem a si mesmas de que estão na primeira. Dizem a si mesmas: estou sendo fiel à minha vocação matrimonial. Mas na realidade estão sendo covardes diante das decisões que Deus talvez esteja lhes pedindo que tomem. E não estou dizendo que todas devem se separar. Não estou dizendo que todos os casamentos difíceis devem terminar. O que estou dizendo é que você precisa ser honesta sobre o porquê de ficar. Precisa enfrentar a verdade de suas motivações. Precisa deixar de usar a linguagem religiosa para evitar as perguntas difíceis que Deus está lhe fazendo, porque suportar por costume não é virtude. Permanecer por inércia não é santidade. Sobreviver por medo não é a vontade de Deus. E enquanto continuar neste erro, enquanto continuar confundindo o suportar com o amor, enquanto continuar acreditando que seu sofrimento passivo tem valor simplesmente porque é sofrimento, sua alma continuará morrendo lentamente, sem nenhum propósito redentor. Mas este segundo erro, tão grave quanto é, ainda não é o mais perigoso. Santa Teresa identificou um terceiro erro, que é o mais letal de todos. Um erro que, uma vez que se instala na alma,
torna quase impossível a saída. Um erro que apaga a última luz de esperança que poderia lhe salvar. E esse erro final é o que veremos a seguir. O terceiro erro que Santa Teresa identificou é o mais devastador de todos. É o erro que sela a prisão, o erro que fecha todas as portas, o erro que apaga a última luz. E é este: acreditar que já não há esperança. Esta é a fase final da descida da alma. Quando uma mulher rezou durante anos pedindo que seu marido mudasse e ele não mudou, quando suportou por costume, disfarçando-o de virtude, até que já nem sequer pode fingir que há virtude nisso, quando todas as tentativas falharam, quando todas as orações parecem não ter sido ouvidas, quando todos os sacrifícios parecem não ter servido de nada, então chega este momento terrível em que algo dentro dela se apaga definitivamente, e é o momento em que pensa: já é tarde demais, já nada pode mudar, já não há solução, já não há saída. Isto é o que será pelo resto da minha vida. E essa desesperança não chega com drama, não chega com gritos nem com lágrimas, chega silenciosamente. Chega como uma conclusão fria e lógica. Chega como uma aceitação final, que parece realismo, mas que na realidade é a morte da fé. Santa Teresa conhecia bem esta escuridão. Ela a experimentou em sua própria vida espiritual, durante os anos que ela chamou de sua vida morna. Anos em que sentia que Deus não a ouvia, em que suas orações pareciam não chegar a lugar nenhum, em que a esperança de uma vida mística profunda parecia uma ilusão da juventude que devia abandonar. Mas Santa Teresa também sabia algo crucial. A desesperança nunca é de Deus. Nunca. A desesperança sempre é do inimigo, sempre é uma mentira, sempre é a última tentativa de lhe manter presa, quando na realidade você está mais perto da libertação do que imagina. Porque aqui está a verdade que você precisa ouvir. O fato de que seu casamento esteja morto não significa que sua vida deva estar morta. O fato de que ele não tenha mudado não significa que você não possa mudar. O fato de que a situação externa não tenha melhorado não significa que sua realidade interior não possa se transformar completamente. Mas quando você está na desesperança, não consegue ver isso. Só consegue ver o vazio. Só consegue ver os anos perdidos. Só consegue ver o futuro estendendo-se diante de si, como uma repetição interminável do mesmo. E então começa a dizer a si mesma coisas terríveis, coisas como: já sou muito velha para mudar, já é tarde demais para começar de novo, já perdi muitos anos para recuperar o que poderia ter sido, já não tenho energia para tentar algo diferente, Deus não está me ouvindo, talvez nunca me ouviu. E cada uma destas frases é uma mentira sofisticada, uma mentira que soa razoável, uma mentira que parece realismo, mas uma mentira afinal, porque nunca é tarde demais para que Deus transforme sua vida. Nunca se é muito velha para começar algo novo. Nunca se perdeu tanto que não se possa recuperar o essencial. Nunca se está tão cansada que a graça de Deus não possa renovar. E Deus sempre, sempre está lhe ouvindo. O problema não é que Deus não lhe ouça. O problema é que talvez não esteja lhe dando o que você pede, porque o que você pede não é o que realmente precisa. Talvez você tenha estado pedindo que ele mude quando o que precisa é mudar você. Talvez tenha estado pedindo que seu casamento se restaure quando o que precisa é que sua alma se restaure. Talvez tenha estado pedindo paz externa quando o que precisa é paz interior. Santa Teresa passou por isso. Ela passou anos pedindo experiências místicas elevadas, visões extraordinárias, proximidade sensível com Deus, e Deus não as dava. E ela interpretava esse silêncio como abandono, como castigo, como sinal de que Deus não a amava. Mas depois, compreendeu que Deus estava fazendo algo muito mais profundo nela. Estava purificando sua motivação, estava transformando seu coração, estava preparando-a para as graças extraordinárias que efetivamente chegariam.
mas só depois que ela estivesse pronta para recebê-las sem ego, sem orgulho espiritual, sem apego aos consolos. E o mesmo pode estar acontecendo com você. Talvez Deus não tenha mudado sua situação externa, porque primeiro precisa mudar sua realidade interior. Talvez não tenha restaurado seu casamento, porque primeiro precisa restaurar sua alma. Talvez não tenha lhe dado a paz que você busca nas circunstâncias, porque primeiro você precisa encontrar a paz que não depende das circunstâncias. Mas se você está na desesperança, não consegue ver isso. Só consegue ver o vazio. E esse vazio lhe paralisa, lhe impede de buscar ajuda, lhe impede de tentar coisas novas, lhe impede sequer de imaginar que poderia haver algo diferente para você. E então, você cai em um fatalismo terrível, um fatalismo que diz: assim será pelo resto da minha vida. Melhor me acostumar, melhor deixar de esperar, melhor deixar de sonhar, melhor simplesmente existir até que tudo termine. E Santa Teresa viu que este fatalismo é o inimigo mais perigoso de todos. Mais perigoso que a aridez do coração, mais perigoso que a solidão compartilhada, mais perigoso que a resignação falsa, mais perigoso inclusive que o medo paralisante. Porque enquanto há medo ainda há algo que você deseja. Enquanto há resignação ainda há algo que dói. Mas quando chega a desesperança total, já não deseja nada, já não dói nada, já não espera nada. E uma alma que não espera nada está clinicamente morta espiritualmente. Mas aqui está aí a promessa extraordinária que Santa Teresa deixou para as mulheres nesta situação. A promessa que sustentou este vídeo inteiro, a promessa que você precisa ouvir mais do que qualquer outra coisa neste momento. Santa Teresa disse que mesmo na escuridão mais profunda, mesmo na desesperança mais absoluta, mesmo no momento em que sente que já está tudo perdido, Deus está mais perto do que você imagina. Que precisamente nesse momento de máxima escuridão é quando Deus está preparando a luz mais extraordinária. Mas para que essa luz chegue, você precisa fazer algo que muito poucas mulheres se atrevem a fazer. Algo que requer mais coragem do que tudo o que você fez até agora. Algo que vai contra tudo o que lhe ensinaram. Algo que pode parecer egoísta, mas que na realidade é o ato de fé mais profundo que você pode ter. E isso é exatamente o que Santa Teresa pede às mulheres de casamentos mortos. É seu pedido final. É sua instrução mais importante. É o caminho de saída que ela viu com clareza mística. E isso é o que veremos a seguir. Depois de ter visto as 4 fases da deterioração da alma, depois de ter identificado os 3 erros fatais que mantêm as mulheres presas no purgatório matrimonial, chegamos finalmente ao que Santa Teresa realmente quer que você ouça, ao que ela pede, ao que ela suplica, ao que ela roga que você faça se encontra nesta situação. E seu pedido é este: pare de orar para que ele mude. Pare de suportar por costume. Pare de acreditar que já não há esperança e comece a orar a oração mais importante da sua vida. A oração que pode lhe salvar. A oração que pode transformar tudo. Esta oração é: Senhor, o que queres que eu faça? Não, o que queres que ele faça? Não, como posso fazer isto funcionar? Não, como posso suportar mais um dia? Mas simplesmente, o que queres que eu faça? E esta pergunta muda tudo, porque esta pergunta devolve o seu poder. Esta pergunta reconhece que, embora você não possa controlar seu marido, sim pode controlar sua resposta. Esta pergunta aceita que, embora você não possa mudar sua situação externa imediatamente, sim pode mudar sua postura interior agora mesmo. Santa Teresa insistia que a oração verdadeira não é a que diz a Deus o que fazer. A oração verdadeira é a que pergunta a Deus o que Ele quer que nós façamos. E no caso de um casamento morto, esta distinção é absolutamente crucial. Porque quando você ora, Senhor, muda meu marido, está colocando a responsabilidade da sua vida nas mãos de outro. Mas quando você ora, Senhor, o que queres que eu faça? Você está assumindo sua responsabilidade, está reconhecendo sua liberdade,
Está aceitando sua dignidade como filha de Deus, que tem voz, que tem vontade, que tem o direito e o dever de tomar decisões sobre sua própria vida. E aqui vem algo que talvez lhe surpreenda. Santa Teresa não vai lhe dizer o que fazer, porque o que Deus quer para você é específico para a sua situação, é único para o seu contexto, é pessoal para o seu chamado particular. Talvez Deus esteja lhe pedindo que permaneça em seu casamento, mas com uma postura interior completamente diferente, com limites claros, com dignidade restaurada, com paz que não depende do que ele faça ou deixe de fazer. Talvez Deus esteja lhe pedindo que busque ajuda profissional, que vá à terapia, que falem com um conselheiro matrimonial, que deixe de guardar o problema em segredo e que finalmente seja honesta com alguém sobre o que realmente está acontecendo. Talvez Deus esteja lhe pedindo que tenha uma conversa difícil com seu marido, que finalmente lhe diga a verdade sobre como se sente, que deixe de fingir que está tudo bem, que ponha sobre a mesa a realidade de que seu casamento está morto e que precisam decidir juntos se vão tentar ressuscitá-lo ou vão reconhecer honestamente que já terminou. Talvez Deus esteja lhe pedindo que considere a separação, não como fracasso, não como pecado, mas como reconhecimento honesto de que este casamento não está dando vida a nenhum dos dois, que permanecer nele está destruindo sua alma e que Deus, que lhe ama infinitamente, não quer que você viva o resto da sua vida em morte emocional e espiritual. E sei que esta última possibilidade lhe assusta. Sei que vai contra tudo o que lhe ensinaram. Sei que sente culpa só de pensar nisso, mas você precisa ouvir isto. Há situações em que a separação não é o fracasso do casamento. A separação é simplesmente o reconhecimento honesto de que o casamento já fracassou há anos e que continuar fingindo que existe quando não existe é mais desonesto do que aceitar a verdade. A Igreja permite a separação em casos graves, não permite o divórcio sacramental, mas sim permite que os esposos vivam separados quando a convivência se tornou intolerável ou prejudicial. E um casamento que está lhe destruindo espiritualmente, que está lhe matando emocionalmente, que está lhe apagando como pessoa, pode perfeitamente entrar nessa categoria. Mas isto só você pode discernir. Só você conhece os detalhes da sua situação. Só você sabe o que tentou, o que falhou, o que continua sendo possível, o que definitivamente já não é. E por isso Santa Teresa não lhe dá uma resposta fechada, lhe dá um caminho de discernimento. Pede que você ore não para mudar o outro, mas para que Deus ilumine seu coração sobre o que Ele quer que você faça. E aqui vem algo fundamental. Este discernimento você não pode fazer sozinha. Precisa de acompanhamento. Precisa falar com um sacerdote que entenda estas complexidades. Não com qualquer sacerdote que vai lhe dar respostas genéricas, mas com um que vai lhe ouvir de verdade, que vai entender sua situação específica, que vai lhe ajudar a discernir o que é realmente o que Deus está lhe pedindo. Você precisa também, possivelmente, da ajuda de um terapeuta profissional, porque estas situações têm componentes psicológicos complexos, têm feridas emocionais profundas, e você precisa de cura, não só espiritual, mas também emocional, e precisa da comunidade. Precisa deixar de carregar isso sozinha. Precisa de amigas que lhe sustentem. Precisa de família que lhe apoie. Precisa deixar de fingir que está tudo bem quando claramente não está. Porque Santa Teresa sabia que o caminho de saída do purgatório matrimonial não é um caminho que se percorre em solidão. É um caminho que requer graça de Deus, mas também requer ajuda humana. Requer sabedoria espiritual, mas também requer inteligência prática. Requer fé, mas também requer coragem. E essa coragem que você precisa não é a coragem de suportar mais um dia. É a coragem de finalmente tomar decisões. É a coragem de deixar de ser passiva diante da sua própria vida. É a coragem de assumir sua responsabilidade na construção ou reconstrução da sua paz interior. Porque Santa Teresa viu que as mulheres mais santas não são as que mais suportam. As mulheres mais santas são as que vivem com mais verdade.
as que têm a coragem de enfrentar sua realidade, as que têm a humildade de pedir ajuda, as que têm a fé de acreditar que Deus pode tirá-las de qualquer escuridão se elas derem o primeiro passo. E esse primeiro passo é a oração de discernimento. Senhor, o que queres que eu faça? E depois dessa oração vem a escuta. E depois da escuta vem a decisão. E depois da decisão vem a ação. E depois da ação vem a transformação. Não necessariamente a transformação do seu casamento, mas definitivamente a transformação da sua alma. E essa é a promessa de Santa Teresa, que se você tiver a coragem de fazer o que Deus está lhe pedindo, mesmo que seja a coisa mais difícil que já fez na sua vida, Ele vai lhe dar uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que permanece mesmo em meio à tempestade. E essa paz é o que Santa Teresa lhe promete. Essa paz é o que ela experimentou. Essa paz é o que ela quer que você também experimente. Mas para chegar a essa paz, primeiro você precisa dar o passo. O passo de deixar de ser vítima passiva da sua situação. O passo de assumir sua dignidade como filha de Deus. O passo de acreditar que merece vida abundante, não apenas sobrevivência emocional. E esse passo começa agora com essa oração. Senhor, o que queres que eu faça? Percorremos juntas um caminho doloroso, mas necessário. Vimos o que Santa Teresa d'Ávila revelou sobre a alma de uma mulher quando seu casamento morre em vida. Identificamos as 4 fases da deterioração espiritual: a aridez do coração, a solidão compartilhada, a resignação falsa e o medo paralisante. Reconhecemos os 3 erros que prolongam o sofrimento: orar, esperando que ele mude, suportar por costume, disfarçando-o de virtude, e acreditar que já não há esperança. Mas, acima de tudo, escutamos o pedido de Santa Teresa. Esse pedido que pode transformar tudo, se você tiver a coragem de escutá-lo. Essa oração que muda sua postura interior, embora sua situação externa não mude imediatamente. Senhor, o que queres que eu faça? Esta pergunta devolve sua dignidade. Esta pergunta reconhece que você é filha de Deus, com voz própria, com vontade própria, com o direito e o dever de tomar decisões sobre sua própria vida. Esta pergunta aceita que, embora você não possa controlar seu marido, sim pode controlar sua resposta, que, embora não possa mudar o passado, sim pode mudar seu futuro. E o que Santa Teresa lhe promete é isto: se tiver a coragem de fazer o que Deus está lhe pedindo, Ele lhe dará uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende de que seu casamento se restaure. Uma paz que permanece mesmo se as circunstâncias não mudarem. Uma paz que vem de viver na verdade, de caminhar com dignidade, de confiar que Deus tem um plano para você que inclui vida abundante, não apenas sobrevivência emocional. Não prometo que será fácil. Não prometo que não haverá dor. Não prometo que tudo se resolverá rapidamente. Mas sim prometo que, se você der o primeiro passo, se fizer essa oração com honestidade, se abrir ao discernimento real do que Deus quer para você, sua alma começará a curar, seu coração começará a despertar, sua vida começará a se transformar, porque você não veio a este mundo para simplesmente sobreviver. Veio para viver, veio para amar, veio para experimentar a plenitude que Deus desenhou para você. E se seu casamento está lhe impedindo de viver essa plenitude, então você precisa discernir com a ajuda espiritual o que é que Deus realmente está lhe pedindo que faça. Se esta mensagem tocou seu coração, se reconheceu sua história nestas palavras, não guarde isso em silêncio. Compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir isso. Inscreva-se neste canal para receber mais ensinamentos de Santa Teresa que podem transformar sua vida. E no próximo vídeo, você descobrirá o que fazer quando sente que suas orações já não são ouvidas. Outra revelação poderosa de Santa Teresa que mudará sua forma de se relacionar com Deus. Que Santa Teresa d'Ávila interceda por você. Que a Virgem Maria lhe sustente. Que Deus lhe dê a luz, a coragem e a paz que você precisa para dar o próximo passo em seu caminho.